Patrícia, podemos iniciar. Ok. Bom, vamos lá. Apresentamos agora a palestra técnica 1 com o tema Validação térmica e qualificação térmica de equipamentos. Quais as principais dúvidas e diferenças? Como moderador deste painel, eu convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente da REMESP. E convido à tela também o palestrante Otávio de Oliveira Luiz, da LRM Group. Otávio é formado em administração, possui pós-graduação em gestão da qualidade e produtividade. Possui 30 anos de experiência na área de metrologia. Atuou como gerente técnico e da qualidade em laboratório acreditado pela SEGEC. Desde 2014, atua como avaliador técnico da SEGEC e da REMESP, e é consultor em sistemas de gestão da qualidade nas normas ABNT, NBR, ISO 17025 e ISO 9001. Uma boa tarde, a palavra é sua, senhor Otávio, boa apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença, Otávio, te introduzir, porque você é uma pessoa muito querida nossa, a LRM é uma patrocinadora do evento, eu não podia deixar de manifestar isso, e leve o nosso abraço ao Maurício, que sempre nos ajuda. Então, agora sim, a palavra é sua, mas antes eu queria deixar um recado para todos que estão nos assistindo. Não percam a próxima palestra, que vai ser uma palestra técnica também, muito importante, muito legal. Então, assim que nós encerrarmos daqui meia hora, nós teremos uma palestra técnica da doutora Maria Aparecida Marciano, do Adolfo Lutz. Então, permaneçam com o outro link, que vai ser muito legal. Otávio, bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a REMESP, através da pessoa do senhor Celso, né, pela oportunidade, né, de, mais uma vez, participar de um evento tão grande como esse, tão importante para o nosso segmento, né, e poder fazer um pouquinho esse contato com todos vocês e a gente trocar um pouquinho dessa experiência, né. Então, vamos lá. Deixa eu só... Um minutinho, só tá... Compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Eu ainda não, Otávio. É que acho que deve estar carregando. Aí, agora sim, só colocar em modo cheio. Tá. Aqui. Acho que é full screen. Peraí que aqui deu... Foi para vocês? Aí, agora sim. Então, beleza. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do processo de validação térmica e de qualificação térmica, né, de equipamentos. Então, a gente sabe da importância das análises, dos ensaios das amostras de água que são realizados por alguns laboratórios. Alguns laboratórios eles fazem a própria amostragem e existem laboratórios específicos só para fazer a amostragem e outros fazem a parte de análise dos resultados dessas amostras, né? Então, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre como é feita a conservação dessa amostra, né, durante o processo de translado do ponto de coleta até o laboratório, como que é feito o armazenamento dele dentro do laboratório, né, os equipamentos que são utilizados, e os equipamentos são utilizados também para fazer os ensaios e fazer a esterilização de alguns materiais, para que não haja uma contaminação cruzada, né, nessas amostras que a gente vai fazer
fazer essas amostragens, esses ensaios. Então, vamos lá. Então, está aqui. Todo equipamento que causa impacto na qualidade ou conservação de um produto ou de uma amostra, sejam equipamentos térmicos ou não térmicos, precisam passar por uma qualificação. Então, aqui eu tenho aqui equipamentos que são térmicos, que eles garantem a temperatura do material que está sendo transportado ou armazenado, e também aqueles equipamentos que não são térmicos, mas que eles também são utilizados para fazer os ensaios ou a conservação dessas amostras. Então, eles também podem passar por um processo de qualificação. Mas o que é uma qualificação? Qualificação é um conjunto de ações realizadas para testar e documentar que qualquer instalação, sistema e equipamento estão apropriadamente instalados e funcionam corretamente e alcançam os resultados esperados. Então, a qualificação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais da qualificação não constituem sozinho uma validação. Então, para fazer uma validação de um processo, uma das etapas dessa validação é a qualificação do equipamento. Tá? Então, a qualificação ela visa garantir que tudo aquilo que o fabricante projetou para aquele equipamento, especificou para a função dele, eu consiga realmente, depois de instalado no local, atingir aquelas especificações. Então, uma das maiores dúvidas que vemos entre profissionais é a diferença que temos entre qualificação e validação. Então, é comum, quando a gente vai fazer algum trabalho, o pessoal ter essa dúvida, mas o que é uma qualificação, o que é uma validação? Então, vamos lá. Validação é referente à certificação de um processo. Então, quando a gente fala de processo, eu estou validando um processo. E quando eu falo de qualificação, eu falo da certificação de um equipamento ou de um sistema. Então, para ficar mais claro aqui, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Qualifica-se uma autoclave. Então, o autoclave é um equipamento utilizado para fazer a esterilização. Então, eu vou lá e qualifico a atividade do funcionamento da autoclave. E fazendo a qualificação da autoclave, posterior eu faço a validação do processo de esterilização, que é a atividade que é utiliza-se o autoclave para fazer a esterilização de material. Assim como também eu qualifico um freezer. Então, eu vou lá, garanto que aquele freezer está atendendo às especificações elaboradas pelo fabricante e, posterior à qualificação, eu valido o processo de maturação do gelo. Então, por exemplo, se a função daquele freezer for fabricação de gelo, eu vou validar o processo de maturação do gelo, se o gelo está realmente sendo fabricado e atendendo às especificações ao qual foi determinado. Então, é essa a diferença entre qualificação e validação. Qualificação é de equipamento de sistema e a validação sempre vai ser de um processo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre qualificação térmica, que é o tópico mais importante para a gente aqui desse processo, desde a amostragem até a conservação e a realização dos estudos das amostras de água, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a qualificação térmica é a ação de evidenciar, por meio de uma prova documental, de que qualquer equipamento térmico conduz realmente aos resultados esperados de acordo com a norma. E aí temos uma norma específica aqui, que é 17665, a partir do momento que ela fala um pouquinho sobre a parte de qualificação térmica. Na área de farmacêutica e equipamentos médicos, a gente tem algumas RDCs, que uma delas é a RDC 17. No caso da amostragem de água, essa RDC ela não tem nenhuma especificação, ela é mais voltada para empresas fabricantes de equipamentos farmacêuticos, algumas alimentícias até se baseiam nela também, para poder fazer a parte de qualificação. Então, sendo assim, qualificação térmica é a ação metrológica de coletar dados de tempo, de temperatura, pressão e umidade, de forma a documentar os ciclos sem cargas e com carga do equipamento, de salas limpas, climatizadas, depósitos. Então, eu posso qualificar também um armazém onde esse material vai ficar guardado, estabelecendo-se a carga, qual que é o tipo de carga que eu vou fazer, se vai ser sem carga, se vai ser com carga, qual o tipo de carga, qual que é o tempo de realização desse estudo. Então, vai ser ciclos de 24 horas, são ciclos no caso de uma autoclave, que é 30 minutos, 1 hora. Então, aí a gente vai definir como que vai ser o protocolo para realizar essa qualificação. E quais equipamentos eu devo qualificar? Então, normalmente, dentro dos laboratórios, o que a gente faz a qualificação são as estufas, as incubadoras, as câmaras frias, câmaras de estabilidades,
os freezers, refrigeradores, as autoclaves, que são utilizadas para fazer esterilização do material, os liofizadores, os banhos-marias também, que são utilizados para fazer o aquecimento das amostras de alguns ensaios, entre outros. Dentro da área farmacêutica, além de fazer a qualificação dos equipamentos, é exigido também que seja feita, por exemplo, a qualificação térmica do caminhão que faz o transporte desse medicamento do fabricante até o ponto de distribuição. Então, ele é transportado num caminhão refrigerado, aquele caminhão é qualificado. O armazém onde é guardado aquele material, seja o ponto final ou o ponto somente de referência para depois fazer o transporte final, aquele armazém também tem que ser qualificado também. Então, existem vários itens que podem ser qualificados. Lembrando que uma boa qualificação térmica, ela inicia-se com uma boa calibração dos instrumentos. Então, antes de iniciar qualquer estudo de qualificação térmica, é pré-requisito que todos os instrumentos de controle do equipamento sejam calibrados. Por exemplo, um freezer. Então, ele tem lá um controlador de temperatura, ele tem lá um sensor de temperatura, muitas vezes um sensor termorresistível, um PT100, dependendo da aplicação, um sensor termopar mesmo, aí depende do tipo de aplicação. Então, esses dois itens, antes de iniciar o processo de qualificação, eles passam por uma calibração. Para quê? Para saber se eles realmente estão atendendo às especificações também, se os desvios encontrados neles não vão afetar também os resultados, e se eles vão atender às especificações também exigidas lá para aquele tipo de armazenamento. Então, por exemplo, numa autoclave, eu tenho lá um manômetro que é utilizado para verificar a pressão durante o meu ensaio de esterilização. Então, esse manômetro também é feito a calibração dele. Alguns equipamentos que têm, além da parte de temperatura, também tem a parte de umidade. Fazemos a calibração desses sensores de umidade. Se tem um temporizador acoplado à máquina, é feita a calibração do temporizador. Então, todos esses equipamentos que geram dados, geram informações, para que eu possa, no final, validar o meu processo lá, eu vou fazer a calibração antes para saber se eles realmente estão funcionando a contento. A qualificação térmica de um equipamento, ela pode ser comparada com um raio-x desse equipamento, onde durante um determinado período de tempo de estudo, temos monitorado vários pontos dentro desse equipamento, demonstrando e comprovando a homogeneidade dos parâmetros monitorados, temperatura, umidade, pressão, que não, são os normalmente que a gente faz monitoramento. Então, dentro do equipamento, o laboratório, a empresa que vier fazer a série de qualificação, ela vai espalhar sensores em pontos estratégicos específicos dentro do equipamento e vai fazer o levantamento das temperaturas nesses pontos para definir como é que está a variação da temperatura ou homogeneidade térmica dentro daquela câmara lá. Então, esse é o objetivo da qualificação. Durante o estudo da qualificação térmica, é obrigatório inserir um sensor do equipamento ou do instrumento de estudo junto ao sensor de controle do equipamento, com o objetivo de avaliar a diferença de temperatura e umidade entre esses sensores. Então, o equipamento que está passando por um processo de qualificação, ele tem lá, por exemplo, um freezer, ele tem lá o sensor de temperatura dentro da câmara. Então, quando eu vou fazer a qualificação, obrigatoriamente, um dos sensores que eu vou montar dentro da câmara, eles têm que estar colocados junto ao sensor do equipamento, para que eu possa fazer o monitoramento no mesmo ponto, no mesmo momento em que o sensor do equipamento está fazendo a validação. E aí eu vou garantir que realmente, naquele ponto onde ele está instalado, ele consegue realmente fazer a medição da temperatura dentro da câmera e ele consegue garantir realmente que a temperatura lá dentro ela vai se manter homogênea em todos os pontos ali dentro. Normalmente, esses equipamentos eles possuem um sistema de circulação de ar interno, onde a temperatura ela fica em movimento lá dentro, então a temperatura quente ela tende a subir, a temperatura fria tende a descer, e aí ela vai fazendo essa troca até que em quase todos os pontos da câmera essa temperatura seja homogênea e ela fique dentro de uma faixa determinada em todos os cantos do equipamento. Então, é muito importante que quando for fazer a qualificação, um dos sensores que eu vou utilizar no processo, ele fique acoplado junto ao sensor do equipamento que está sendo qualificado. Portanto, o estudo térmico permite verificar se as condições de temperatura em um processo ou equipamento atinge e mantém suas especificações, de maneira confiável e repetitiva, conforme normas vigentes.
Além disso, fornece informação complementar à oferecida pelo próprio sistema, que é aquela especificação que o fabricante passa no manual lá das características do equipamento. Então, eu vou fazer uma informação complementar para garantir que realmente aquilo que foi desenvolvido, foi designado para o equipamento atender, ele está atingindo aquelas informações. Uma das dúvidas mais comuns é se existe uma quantidade definida de sensores a serem distribuídos no estudo térmico em norma. Então, não existe uma norma que defina a quantidade de sensores utilizados em um processo. Porém, a gente tem alguns laboratórios que são acreditados pela SEGEC ou que conhecem essa documentação do SEGEC. Existe um documento orientativo do SEGEC, que é o DOC SEGEC 28, que ele define lá, os laboratórios que postulam anti-acreditação, quais são as regras para fazer a distribuição dos sensores dentro das câmeras. Então, esse DOC SEGEC ele define lá que quando não especificado e para volumes menores ou iguais a 2 metros cúbicos, no mínimo 9 sensores. Que devem ser utilizados, aos quais devem ser posicionados em cada vértice e um no centro do trabalho da câmera. Então, para volumes maiores que 2 metros cúbicos e menor ou igual a 20 metros cúbicos, devem ser utilizados no mínimo 15 sensores, sendo os 9 apresentados na condição anterior, né? E 6 sensores restantes posicionados no centro de cada plano de espaço do trabalho. E aí, no caso, por exemplo, câmeras acima de 20 metros cúbicos. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma sala climatizada, que é uma sala que tem mais de 20 metros cúbicos, aí é feito um acordo entre o laboratório, que vai executar o serviço, e o cliente que está solicitando, para definir qual seria a melhor condição para fazer a distribuição de sensores e quais as quantidades ele vai necessitar para fazer aquele tipo de estudo. Então, tá aqui, ó. Para cada estudo de qualificação térmica, é necessário que se tenha um protocolo, que é um plano escrito dos testes a serem desenvolvidos, orientando o técnico em como fazer o estudo térmico, em um relatório com dados compilados de testes executados, contendo tabelas com dados de temperatura, umidade, pressão máxima, mínima, média e a máxima de cada sensor. Então, esse protocolo, normalmente, quem cria esse protocolo é o usuário do equipamento. Então, lá ele vai definir lá, com algumas informações, se o estudo ele vai ser feito em quais faixas de temperatura, se é uma temperatura única de trabalho ou se ele tem mais de uma temperatura de trabalho. Qual que é o tempo que vai ser realizado o ensaio, se é um ciclo de 24 horas, se é um ciclo de 3 horas, se é um ciclo de 12 horas. Se o estudo vai ser feito com carga e sem carga. Então, isso o usuário também define no protocolo dele, como é que ele espera que o laboratório faça esse estudo. No caso de uma autoclave, se o estudo, além de ser feito com carga e sem carga, se vai ser feito o uso de bioindicador para validar depois o meu processo de esterilização. Então, ele vai lá definir lá o nível se ele vai indicar no relatório qual foi o nível de letalidade desse processo de esterilização e se ele está apto realmente, garantindo que a esterilização está sendo feita de forma correta. Então, esse protocolo, quem define é o usuário do equipamento. E essa informação é importante para quê? Para que quando eu for solicitar o serviço de qualificação junto ao laboratório, eu vou passar essas informações para o laboratório para quê? Para que ele possa fazer uma análise crítica, identificar se ele consegue me atender naquilo que eu necessito e também para elaborar os custos que ele vai ser para fazer aquele estudo. Por exemplo, um estudo se for feito somente com equipamento sem carga, é um custo, é um tempo que eu vou ter para fazer esse levantamento. Se eu tiver que fazer um ciclo com carga, um ciclo sem carga, de 24 horas, o tempo de estudo ele é um pouco mais demorado. Se eu tiver que fazer ciclo de carga com carga, sem carga, estudo de porta aberta, queda de energia. Então, todas essas informações é importante para o laboratório para que ele possa fazer uma análise crítica, avaliar se ele tem condições de atender o solicitante nas condições que foram especificadas e também, com base nessas informações, elaborar quais os custos reais para fazer esse tipo de estudo. Então, é muito importante que esse protocolo seja elaborado de forma bem clara e bem definida para que não haja interferência depois na emissão do relatório final. Então, vamos lá. Então, para a qualificação térmica, deve-se ter um planejamento da realização da mesma, ou seja, todos os equipamentos devem estar em um cronograma de requalificação. A periodicidade para a requalificação térmica é um outro item que não é determinado por norma.
porém deve-se realizar a requalificação sempre que houver uma nova calibração do sensor de controle do equipamento ou quando houver alguma alteração do equipamento. Então, eu tive que fazer a substituição do manômetro, eu faço uma nova qualificação, da autoclave, eu faço uma nova qualificação. Eu tive que trocar o controlador de temperatura do meu freezer, eu faço uma nova qualificação. Eu mandei recalibrar o sensor de temperatura ou o indicador de temperatura do meu freezer, eu faço uma nova requalificação. Se em nenhum momento for feita nenhuma dessa alteração, o usuário ele vai definir qual que é o período ideal para ele para fazer essa requalificação. Normalmente, o mercado costuma fazer a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses é feita uma requalificação do equipamento para garantir que ele continue atendendo aquelas especificações do equipamento, definido lá atrás. Então, o estudo de qualificação térmica ele pode ser realizado com diversos equipamentos. E os instrumentos como um data logger, um registrador Yokogawa, que ele tem lá a entrada para até 30 canais, um validador Key. Ressaltando que todos os equipamentos e instrumentos devem possuir um software validado. Então, normalmente, para a área farmacêutica, um dos pré-requisitos para as empresas que executam esse estudo de qualificação é que o equipamento utilizado ele atenda a um protocolo do CFR11 que define as regras de criptografia dos dados emitidos por esse equipamento, para garantir que, uma vez coletado por esses equipamentos, ninguém consiga manipular ou alterar as informações coletadas durante o estudo. Já na parte de águas, a CETESB ela não é tão crítica ainda, não, nesse sentido assim tão abrangente, mas na área farmacêutica já é exigido que os equipamentos eles atendam esse protocolo de criptografia do CFR parte 11. Tá? Então, aqui eu coloquei aqui as imagens de alguns equipamentos. Então, esse primeiro aqui é um Yokogawa, que é utilizado, ele tem entrada até 30 canais, então eu posso acoplar nele até 30 sensores e monitorar ou uma sala que vai mais de 30 sensores ou mais de um equipamento ao mesmo tempo com um único equipamento. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 2 freezers, um ao lado do outro, eu consigo montar lá, vou fazer com, vamos supor que seja feito 9 sensores. Como ele tem entrada para 30 sensores, eu consigo fazer os 2 freezers ao mesmo tempo. Então, eu também otimizo o tempo na hora de fazer o estudo. Em vez de eu fazer, por exemplo, vamos supor que eu faria um estudo de 24 horas com carga e sem carga, faria 2 dias para um, 2 dias para outro, eu consigo fazer em 2 dias os 2 equipamentos. Também tem um Key, aqui tem a imagem também de um Contemp, a Contemp também tem um equipamento que ele tem condições de fazer a leitura de mais sensores simultaneamente, ou quando eu preciso fazer leituras de temperaturas e umidade simultaneamente, é costumado utilizar os data loggers. Então, o data logger ele também é um equipamento utilizado para fazer monitoramento de temperatura, de umidade, em alguns casos quando é exigido, e é normalmente utilizado também quando é feito estudo em armazéns, a área a ser monitorada ser uma área muito grande, então para a gente conseguir distribuir sensores dos cabos fica às vezes inviável, então o pessoal utiliza o quê? Data loggers. Então eu coloco lá os data loggers, eles ficam monitorando e registrando as informações internamente e depois eu descarrego essas informações também, que são criptografadas, alguns data loggers têm essa particularidade também de criptografia dos dados, eu descarrego essas informações através de um software e faço a emissão dos relatórios também com base nos dados emitidos pelos data loggers. Então, como é que funciona o serviço de qualificação térmica? A qualificação térmica ela é composta por 4 etapas. A primeira etapa delas é a qualificação de projeto, que garante que tudo que está sendo projetado está de acordo com as boas práticas de fabricação. Quem que executa essa etapa da qualificação? O fabricante do equipamento, alguém que vai desenvolver, por exemplo, a montagem de uma sala limpa. Então, ele vai fazer a qualificação do projeto antes de fazer a montagem ou instalação no local de uso do equipamento. A qualificação de instalação,
que é a verificação de todas as partes elétricas e dos componentes do equipamento. Então, eu vou verificar lá onde vai ser instalado o equipamento também, quais as condições térmicas do ambiente, se a temperatura ambiente ela vai afetar a funcionalidade do equipamento, se a rede elétrica é uma rede instável, se ela vai afetar ou não o funcionamento do meu equipamento, se algumas outras informações no ambiente podem, acesso de luz, acesso de pessoas. Então, essa qualificação de instalação, ela visa fazer essa verificação antes de começar a fazer a instalação do equipamento. A qualificação de operação, que é a verificação de todos os itens operacionais do equipamento e de algumas de suas funcionalidades. Por exemplo, eu vou ligar, desligar o equipamento, ajustar a temperatura e a umidade para a temperatura de trabalho, ver se ele está chegando, se ele está atingindo. Eu vou fazer a verificação, por exemplo, das borrachas de vedação da porta, algumas outras informações que sejam necessárias do equipamento. Então, antes de fazer a qualificação, a utilização do equipamento, é feita a qualificação de operação. E, por último, a qualificação de desempenho. Então, o objetivo mapeia termicamente o equipamento para verificar como os mesmos se comportam em situações de carga vazia, carga cheia, abrindo e fechando as portas, ligando e desligando a energia. A ideia, nesse caso, é tirar o equipamento do ambiente de zona de conforto térmico dele e atestar que realmente ele é seguro e aprovado para aquela utilização. Além disso, existem normas nacionais e internacionais que definem como ser feito o processo em cada uma das etapas. Então, a qualificação, lembra que nós falamos no começo que a qualificação térmica, ela era uma das etapas da validação da validação térmica lá? Então, eu faço lá a qualificação do projeto, a qualificação de instalação, a qualificação de operação do equipamento, faço a qualificação de desempenho, junto todas essas informações e eu faço a validação do meu processo, do meu sistema lá, onde foi designado aquele equipamento. Tá? E aqui, novamente, cabe se ressaltar, quando a gente fala aqui situações com carga vazia, carga cheia, quem define como vai ser feita a qualificação de desempenho é o usuário. Então, ele vai lá, na hora de montar o protocolo dele, ele vai definir lá quais os ciclos operacionais que ele quer que seja feita a qualificação, se é com carga, sem carga, quais os intervalos, qual o tipo de carga vai ser utilizado para fazer, porque não adianta nada, por exemplo, eu pegar um laboratório que trabalha com um tipo de carga e na hora de fazer o estudo eu usar uma outra totalmente que ele não utiliza. Por quê? O objetivo da qualificação é o atestar que aquele equipamento que vai ser utilizado para aquela função, ele consiga atender às necessidades do usuário, atender às especificações ao qual ele foi projetado. Então, é muito importante eu ter bem claro no protocolo esse tipo de informação. Então, quais vão ser as cargas que eu vou utilizar, a quantidade de carga que eu vou utilizar na qualificação, se vai ser a mesma que eu uso no dia a dia, se vai ser uma carga diferenciada, se a faixa de temperatura ela vai ser única de trabalho, se vai ter mais de uma faixa, se vai ser um ciclo cheio, um ciclo vazio, o tempo de coleta dessa amostragem. Então, tudo isso é importante definir lá atrás, para que na hora de fazer o estudo, essa informação seja já bem clara e definida para quem vai executar. Muitas vezes também, lá atrás, no próprio desenvolvimento do protocolo, definir quais são os critérios esperados dos resultados encontrados no estudo. Então, o critério de aceitação também para o estudo de qualificação, normalmente também ele consta no protocolo. Então, o laboratório define essas informações em um protocolo, e aí depois, com base nisso, ele vai fazer a avaliação dos resultados no final. E, por fim, a documentação da qualificação térmica. Então, lá, uma vez que cada caso tem sua particularidade e critérios, cada uma das qualificações citadas, qualificação de projeto, de instalação, de operação e de desenvolvimento, deve seguir os seguintes documentos. Então, está lá, o requerimento do usuário. Então, o usuário que vai fazer o uso do equipamento, ele tem que fazer um requerimento do que ele quer, do que ele especifica, do que ele necessita para esse tudo, para ser gerada essa documentação. O protocolo de qualificação, então lá, novamente, ele vai definir quais são as necessidades e as especificações que o laboratório que irá executar a qualificação devem atender.
uma lista de verificação com os testes a serem executados, então, lá, ligar e ligar dos botões, verificação das borrachas, verificação da parte elétrica, verificação das condições ambientais onde está instalado o equipamento, para saber se realmente aquele ambiente não está afetando a performance do equipamento. Então, você pode criar um checklist lá, e aí quem for fazer a qualificação vai fazer essa verificação para vocês lá e registrar no checklist se tudo aquilo que está no checklist está sendo atendido corretamente. Um relatório de não conformidade ou desvio de comportamento. Então, durante a realização do serviço de qualificação lá, ou do levantamento da verificação, eu posso achar alguma anomalia no processo. E essas anomalias, elas precisam ser registradas e evidenciadas. Para quê? Para que depois o usuário possa fazer uma análise dessas anomalias e tomar as ações necessárias para fazer correção, ou se não houver condições de fazer correção, ele mitigar, fazer o quê? Ele controlar e monitorar aquela interferência de forma que ele não impacte o quê? No resultado final do processo dele. Ok? O certificado de calibração dos instrumentos utilizados no mapeamento. Então, o laboratório que for lá fazer a coleta dos dados para gerar o relatório de qualificação, dentro do relatório ele vai ter que incluir lá o certificado de calibração dos equipamentos que ele utilizou. Eu utilizei um qualificador Yokogawa, então aquele equipamento tem que estar calibrado e ele tem que colocar dentro do relatório o certificado de calibração do qualificador. Sensor de temperatura utilizado para a coleta dos dados, então aquele sensor também é calibrado e eu coloco o certificado de calibração daquele sensor. O data logger, então o certificado de calibração do data log, tanto na temperatura como na faixa de umidade. Se ele usar outros equipamentos para fazer a qualificação, esses equipamentos também devem ser calibrados e todos eles devem fazer parte do relatório de qualificação daquele equipamento específico. E, por último, o relatório final de qualificação. Então, eu coletei todas essas informações e aí eu vou emitir um relatório, dizendo para o usuário, durante o processo de coleta de dados, foram essas informações registradas. Então, a temperatura média, a temperatura máxima, a temperatura mínima, se elas estão dentro ou não dos critérios definidos pelo cliente lá no protocolo, se a performance do equipamento, ela conseguiu atender as especificações exigidas, tanto pelo fabricante como pelo usuário durante a qualificação. Então, no relatório, fotos do equipamento durante a amostragem. Então, não é comum alguns laboratórios que executam serviço de qualificação, eles tiram fotos dos equipamentos, tanto do equipamento com carga, sem carga, e essas fotos elas são anexadas dentro do relatório. E se algum outros parâmetros, por exemplo, eu vou usar um BIM indicador, então as informações de rastreabilidade desse BIM indicador, eu também vou lançar no meu relatório de qualificação. Então, qual foi o lote utilizado, qual foi o fabricante, a data de validade desse BIM indicador. Então, todas essas informações elas vão compor o relatório de qualificação térmica desse equipamento. Aqui cabe ressaltar que é importante, né, que em cada documento, que não basta, por exemplo, o laboratório, ele ir lá e executar a coleta dos dados e emitir um relatório. Esse relatório, ele tem que ser aprovado. Quem vai aprovar esse relatório? Ou o usuário do equipamento, ou alguém dentro da empresa que tenha o treinamento e a autorização necessária para fazer o quê? A análise daquelas informações e a validação do relatório. Então, assim como na calibração, não basta o laboratório emitir um certificado de calibração, o usuário tem que fazer uma análise e a aprovação daqueles resultados, na qualificação tem o mesmo sentido. Então, o usuário ele solicita o serviço de qualificação, a empresa vem, executa, emite o relatório e, normalmente, essas empresas elas colocam dentro do relatório uma folha lá, aprovado pelo técnico que executou os dados, o responsável técnico do laboratório também assina, e eles colocam um campo lá para quem? Para o cliente. O responsável do cliente também fazer a sua assinatura no relatório e validar aquele documento. Entendeu? Então, aí é importante ressaltar isso, que não basta eu solicitar a qualificação, eu tenho que analisar os dados, as informações e validar o relatório também. Então, é responsabilidade de quem está contratando o serviço validar os relatórios e também avaliar se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados durante a qualificação, eles também estavam dentro do prazo de validade, porque às vezes também os laboratórios
que fez a qualificação não se atentou e usou um equipamento que estava com a calibração dele vencida. E aí, se você também não avalia isso, quando alguém for fazer a análise do seu relatório para uma auditoria, ou você for protocolar algum órgão, e lá alguém for identificar, se eles identificarem, opa, aqui foi feita a qualificação com equipamento que não estava apto para fazer porque estava vencido. O problema passa a ser seu também. Então, você vai ter todo um custo de fazer uma nova solicitação de novo estudo, para poder ter uns novos resultados. Então, é importante que, além dos resultados que vêm no relatório de qualificação, eu também faça uma análise se os equipamentos que foram utilizados naquela qualificação, eles também estão dentro dos prazos de validades para fazer aquele tipo de atividade. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade e agora eu abro para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês aqui para poder estar respondendo. Gostaria de ressaltar também que a LRM Group hoje, ela é acreditada junto à CGEC para fazer algumas das atividades da qualificação. A gente faz um estudo de qualificação hoje com base no DOCSAGEC 28, por exemplo, o DOCSAGEC 28 ele só fala de levantamento térmico de câmera sem carga. Então, quando eu tenho que fazer um estudo de equipamento com carga, queda de energia porta aberta, aí já não é mais através da acreditação, porque a minha acreditação é somente com estudo de câmera térmica sem carga, mas temos um pessoal amplamente treinado para orientar o cliente, por exemplo, caso ele tenha dúvida na hora de montar o protocolo dele. Então, a gente dá todo um suporte para que seja feito esse levantamento das informações necessárias para a elaboração do protocolo antes de iniciar o trabalho de qualificação térmica. Então, estão aqui os contatos da nossa empresa, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de algum suporte, ou depois também dessa palestra venha surgir alguma dúvida e precise de uma orientação, estamos à disposição de vocês para dar esse suporte aí, ok? Muito e no final obrigada. também da apresentação, eu vou deixar aberto para vocês aqui, tem um QR Code aqui, que vocês, através do celular, existe um aplicativo que a RMS utiliza, que é um Media Code, que vocês podem baixar essa apresentação, baixar esse relatório aí, através desse QR Code. Então, vou deixar aberto para vocês aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição de vocês aí. Otávio, excelente. Então, você literalmente se virou nos 30 minutos, metrologicamente correto. Foi preciso na sua exposição, com detalhamento aí bastante interessante. O pessoal já está copiando aí pelo Media Code a sua apresentação. E eu vou te passar rapidamente, eu peço que você seja bastante objetivo, porque nós já estamos 15 minutos atrasados em relação ao horário da outra apresentação. Okay. Eu vou te passar algumas perguntas aqui que foram apresentadas no nosso Question and Answer. Tá. Qual norma, é do Everton Tome, qual norma fala da obrigatoriedade do sensor junto ao sensor do equipamento? Você tem essa informação? Posso falar? Pode. Na verdade, é uma orientação, assim, não tem uma norma, como a gente definiu lá, não tem norma que define a quantidade de sensores a ser distribuído. A orientação que a gente passa para todos os usuários, até mesmo com base no DOCSAGEC 28 lá, é que um dos sensores sejam colocados junto do sensor do equipamento, porque muitas vezes esse sensor está montado, por exemplo, próximo, vamos pegar no caso de uma estufa, ele está montado próximo a onde está a resistência do equipamento. Então, na hora do fabricante fazer o projeto do equipamento, ele colocou lá próximo à resistência. Então, a tendência de que aquele ponto, ele vai perceber a temperatura setada muito mais fácil do que lá embaixo, onde ainda está uma temperatura mais fria. E aí, o que acontece? O sensor, a função dele é o quê? É ligar e desligar a resistência.
Então, é interessante que quando se faça a qualificação, sempre tenha um sensor junto ao sensor de funcionamento do equipamento, para eu avaliar se realmente o que está interferindo, por exemplo, numa zona que eu identifiquei lá embaixo, lá que não está atingindo a temperatura, é porque o sensor lá em cima ele está ligando e desligando muito rápido a resistência. Então, essa é a importância. Outra coisa que eu não comentei também durante a apresentação é que, em alguns casos, é importante que tenha um sensor fora do equipamento onde a gente está fazendo a qualificação. Para quê? Para que eu monitore também a temperatura no ambiente e avaliar também qual que é o impacto dela durante a realização daquele ensaio. Então, essa é a importância também de ter esse sensor próximo ao sensor do equipamento e, em muitos casos, às vezes, um sensor que fique fora do equipamento, monitorando a temperatura ambiente para avaliar qual que é o impacto dela no resultado do ensaio do equipamento. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, agora da Carlene Lucena, nossa colega, inclusive da Sabesp, né? Membro da comissão organizadora. Ela pergunta: obrigatoriamente as câmeras frias utilizadas para preservação de amostras ambientais precisa realizar esta qualificação? Ou o próprio laboratório poderia fazer estes testes com termômetros calibrados? Atende a 17.025, realizando os testes de qualificação dessa forma? E mais um complemento: só a empresa acreditada pela norma pode realizar esse serviço, Otávio? Não, na verdade, quem vai definir se a empresa que vai fornecer o serviço é acreditado ou não é o usuário na hora de fazer a especificação no procedimento dele. Quais são as especificações para eu selecionar um fornecedor? E esse estudo ele pode sim ser feito internamente. Então, eu vou ter que definir lá um procedimento, a mesma regra que eu vou exigir do meu fornecedor de serviço, eu vou criar num procedimento para executar esse serviço interno. Então, eu vou lá fazer um protocolo, vou definir quais são as regras para executar levantamento dos dados, vou fazer a aquisição dos meus equipamentos que eu vou utilizar, vou mandar calibrar eles, vou elaborar um modelo de relatório e faço o resultado. Então, não há obrigatoriedade de você contratar esse serviço externo. Porém, você vai precisar ter uma pessoa interna que seja treinada e qualificada para executar esse tipo de atividade. Tá? Então, não há nenhuma exigência de que, não, tudo tem que ser feito externo. No caso da câmera fria, se é um equipamento que você vai deixar armazenado o material, que ele pode afetar a sua amostra, sim, ele cabe a... Aí você tem duas regras: você define a calibração dos equipamentos, de controle desse equipamento, ou você define que é importante para você o quê? O estudo de qualificação, porque a calibração, ela vai definir para mim se o controlador e o sensor estão funcionando, ok. A qualificação, ela vai mapear dentro da minha câmera quais são os pontos de temperatura e homogeneidade para me definir quais são os melhores pontos para eu colocar a minha amostra. Então, eu vou identificar lá que se eu colocar minha amostra nesse ponto, talvez eu vá afetar aquela amostra. Então, essa é a vantagem de um estudo de qualificação. Então, mas ele pode ser realizado tanto internamente como externamente. A regra para fazer internamente é a mesma que eu exigiria para quem for fazer externo. Eu tenho que definir um procedimento, comprar equipamento, calibrar, montar um modelo de relatório e qualificar a pessoa que vai executar esse estudo para mim. Otávio, eu vou fazer duas perguntas mais, vou pegar duas pessoas que ainda nós não atendemos aqui e encerramos. E aí você passa ao final o seu e-mail para o pessoal perguntar pelo seu e-mail, tá bom? Tá ok. Paulo André Caetano, boa tarde. Todo esse trabalho de qualificação dos instrumentos é condição para a acreditação do laboratório? Depende ele fala na parte de ensaios, né? Então, na verdade, assim, se você é um laboratório de ensaio e você vai buscar uma acreditação junto à CEGEC, você vai definir internamente o que você vai calibrar e o que você vai qualificar. Então, lá no seu plano de controle de equipamentos, você define essas regras. Não, para mim aqui, a calibração já atende a contento. Não, a qualificação para mim é importante porque eu preciso saber como é que está a zona dentro da câmera. Então, você define internamente. O que você definiu no seu documento é que vai ser avaliado no seu processo de acreditação. Então, ele não é pré-requisito para acreditação do laboratório, mas é um pré-requisito para que você faça o controle e o gerenciamento do seu sistema metrológico. Então, você vai definir internamente se você vai somente calibrar ou se você pretende ter uma informação mais completa, mais ampla do equipamento e fazer a qualificação dele.
E última, Sérgio Luiz Barreto. Se uma estufa apresenta pontos que não atinjam a temperatura esperada, essa estufa deve ser trocada ou vocês conseguem equalizar na calibração? Não, na verdade, na calibração ela não é equalizada. Aí dependendo, aí tem que ser, quando ela não atinge a temperatura, aí tem que ser feito um levantamento, se é vedação de borracha, se pode ser o próprio motor do equipamento que já não está mais atendendo. Então você entender o que não que está acontecendo com o equipamento que ele não está chegando à temperatura. E aí a informação da qualificação ela te dá base para quê? Dependendo, por exemplo, você tem 3 zonas divididas dentro da sua câmara, 2 atende, uma não. Então você pode definir internamente com seus usuários, que somente essas 2 zonas nós iremos utilizar para fazer a acomodação das amostras, e essa zona aqui a gente não vai utilizar. Ou, se for o caso, solicitar realmente que seja feita a manutenção do equipamento para que ele, na íntegra, atenda as especificações exigidas e você possa utilizar todas as áreas úteis dentro do equipamento. Mas a qualificação ela não ajusta nos parâmetros ali só essa condição. Se ele tiver alguma informação de divergência, por exemplo, num ponto ele dá uma temperatura, no outro ele está dando outra, é um problema de funcionamento do equipamento que aí só avaliando o que está afetando e para solicitar a correção e a manutenção do equipamento. Otávio, deixa o seu e-mail no chat, eu vou fazer a última pergunta. Do Frederico Leite Silva Júnior. A qualificação pode ser feita com carga apenas ou é obrigado com e sem carga? Então, mais uma vez, quem deve definir o protocolo é o usuário. Então, se você falar assim que para você o estudo somente sem carga já é o suficiente para você validar o seu equipamento para a utilização do seu processo, você pode fazer ele somente sem carga. Se você define, é que na área farmacêutica, a RDCs que são utilizados tanto para transporte e armazenamento, que é a RDC 17 e a RDC 30, lá elas são mais claras. Então, lá elas falam de fazer o estudo com carga e sem carga. Já no caso de amostragem, a CETESB ainda não é tão... Então, quem define o protocolo é o usuário do equipamento. E aí você define, se para você sem carga já atende, ok. Se você quer um processo mais completo para saber, porque muitas vezes o equipamento sem carga vazio, ele atinge a temperatura. Porém, quando você põe carga dentro da câmera, você cria o quê? Cria uma obstrução na circulação da temperatura ali dentro. E aí você vai identificar que realmente, às vezes com carga, ele não vai atingir a especificação que você definiu para o processo. Então, cabe o usuário definir com carga ou sem carga. Excelente, Otávio. Muito obrigado, viu, pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos, ter respondido todas as perguntas. Qual é o e-mail para a gente passar para o pessoal? Estou passando aqui agora. m4consultoria@gmail.com. Olha lá, m4consultoria@gmail.com. E aí o Otávio vai continuar respondendo as questões de vocês. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeça a LRM, o pessoal da LRM, leve o nosso abraço lá, o Maurício e todos os colegas, e vamos para outra palestra, Patrícia. Um abraço, Otávio. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Patrícia. Obrigado a todos pela oportunidade. Até a próxima. Nós que agradecemos. Vamos lá para o outro link. Vamos para o outro link.